Só eu achava que só tinha um Lanterna Verde e ele era negro? Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop e eu lembro como se fosse ontem de assistir Liga da Justiça e o sentimento de ver entre o Batman, o Flash e a Mulher Maravilha, ele, o Lanterna Verde. Aquele super-herói com o poder super maneiro de construir o que precisasse com o poder de um anel. E ele era arquiteto e negro. Pra mim, assistindo aquilo como criança, aquele era o Lanterna Verde. Não um dos Lanternas Verdes, o Lanterna Verde. E eu levei anos pra descobrir que não era bem assim. E com a estreia de Lanternas na HBO, esse é um bom momento pra fazer essa correção pra quem mais tenha feito essa confusão na infância. Mas, antes de ir pra história do John Stewart, que é o Lanterna Verde negro, vamos recapitular o símbolo do herói em si, até chegar nesse novo John Stewart, da série Lanterns, vivido pelo Aaron Pierre, que, aliás, é o mesmo Aaron Pierre que fez Mufasa no live action do Rei Leão, e, portanto, que aparece nesse vídeo sendo um sabor. Voltando ao Lanterna Verde, depois de muitos anos, já inserida na cultura pop como um todo, depois de ter lido os quadrinhos, eu entendi que Lanterna Verde nunca foi um herói, mas sim um cargo a ser ocupado que gira em torno de um anel de poder. Não esse anel de poder. Esse anel de poder. E esse anel de poder é alimentado por uma bateria central em um planeta chamado Oa, distribuído por uma espécie de força policial intergaláctica, a Tropa dos Lanternas Verdes, administrada por um bando de seres milenares chamados Guardiões do Universo. Cada setor do espaço tem o seu lanterna. A Terra é o setor 2814 e, desde 1940, mais de um humano já usou esse anel. O primeiro personagem a carregar essa responsa se chamava Alan Scott, e surgiu na era de ouro dos quadrinhos, quando o Lanterna Verde ainda era meio místico, uma lanterna ferroviária encantada, nada de espaço sideral. Esse Lanterna Verde, originalmente, praticamente sumiu de circulação com o desinteresse do público pelos heróis que veio depois dessa década. Aí a DC reinventa o personagem do zero em 59, já em outro contexto, a Era de Prata, mais ficção científica, menos miticismo, com Hal Jordan como fonte. Ele era um piloto de testes que ganha o anel de um alienígena. E é esse Hal Jordan que vira sinônimo de Lanterna Verde nos quadrinhos pelas 2 décadas seguintes. Aliás, era o Hal Jordan que o Ryan Reynolds interpretou naquele filme terrível do Lanterna que ele fez. E naquela época que fizeram o filme, já podiam ter apostado em um John Stewart, porque o Lanterna Verde Negro já existia na época que o filme começou a ser produzido. Na verdade, a primeira HQ dele, em que ele aparece, veio em 1971. Não porque alguém decidiu diversificar por decisão de marketing, mas porque 2 caras específicos, num contexto histórico específico, resolveram usar um gibi de super-heróis para discutir racismo estrutural nos Estados Unidos. E é aí que o anel passou pela primeira vez para a mão de um homem negro. John Stewart apareceu pela primeira vez em Lanterna Verde no volume 2, número 87 de dezembro de 71. Criado por Dennis O'Neil e Neil Adams, a dupla que naquele exato período estava usando os quadrinhos para falar de racismo, guerra, política, num tom que as HQs de super-heróis simplesmente não tinham ainda. Segundo o próprio Neil Adams, a ideia era criar um substituto pro Hal Jordan que refletisse a diversidade racial dos Estados Unidos. O rosto do personagem foi desenhado com Sidney Poitier como referência. E o personagem já nasce com atitude. Na primeira aparição, o Hal Jordan manda ele usar uma máscara, né? Dizendo que todo herói usa máscara pra se proteger. E o Stewart recusa, dizendo que não tem por que esconder o rosto, que tem orgulho de quem é e da pele dele. Só que, inicialmente, o Stewart chegou como uma espécie de lanterna reserva. Reserva do Guy Gardner, que era o reserva do Hal Jordan. Ele não era o protagonista dos quadrinhos de 71. Ele era uma terceira opção. E só vira o Lanterna Verde titular da Terra em 1984, na edição 182, depois que o próprio Hal Jordan renuncia ao posto. 13 anos de existência editorial, até assumir o centro que, décadas depois, eu ia achar que sempre foi dele. E mesmo titular nos quadrinhos, ele continuava sendo o Lanterna Verde de quem lê gibi, um público bem mais nichado do que quem assistia desenho na TV aberta. Então, isso só muda em 2001, com Liga da Justiça, e depois com Liga da Justiça Sem Limites, animações produzidas por Bruce Timm, com Phil LaMarr dando voz ao personagem. É ali, e só ali, que o Stewart vira o Lanterna Verde da equipe, para um público de massa, para uma geração de crianças da minha idade. Então, a minha memória de infância não estava errada, ela só inverteu causa e consequência, digamos. Olha o que acontece quando a gente sai do cenário do desenho. Anos depois, 2019, a HBO anuncia uma série de Lanterna Verde, em que o foco inicial seriam os personagens Alan Scott, que nem existia mais nos quadrinhos, e Guy Gardner, os 2 brancos. Só em outubro de 2022, 13 anos depois do desenho, mais de 40 depois do gibi de 71, o projeto é reformulado para centrar o Stewart. E, antes da gravação do primeiro episódio, de janeiro de 2023, o projeto inteiro foi cancelado, até que James Gunn e Peter Safran assumem a DC Studios e decidem recomeçar do zero. E agora, agosto de 2026, estreia Lanterns na HBO. Aaron Pierre como John Stewart, Kyle Chandler como Hal Jordan, em 8 episódios, até agora, os primeiros muito elogiados pela crítica. O personagem não precisou ser redescoberto, precisou que a indústria parasse de recomeçar do lado errado da história toda vez que sentavam para escrever um roteiro sobre Lanterna Verde.